paciente desnutrido. Como que a gente descobre que um paciente é desnutrido? Primeiro de tudo, é uma avaliação completamente subjetiva. E nisso, a gente tem um protocolo chamado Avaliação Subjetiva Global, ou ASG. Nessa avaliação, eles levam em consideração a alteração da ingesta alimentar, se a pessoa está parando de comer, se ela teve alguma alteração, qualquer que seja, do padrão alimentar. Questão da perda de peso, é considerado uma perda de peso grave acima de 25% em 3 meses. Alterações no trato gastrointestinal, no caso, sintomas de diarreia, de vômitos, a pessoa não está conseguindo parar com o alimento no trato gastrointestinal, também é levado em consideração. E o exame físico, que a pessoa vai ter hipotrofia muscular, redução de panícula adiposo. Então, essa avaliação, ela vai levar em consideração esses fatores. Eu coloquei uns memes aqui de novo. Então, a avaliação subjetiva global é essa aqui. Eu não sei se está dando para vocês lerem, mas depois eu mando a apresentação, que dá para ler direitinho. Então, ali a gente tem, primeiro, a história do paciente, por que ele está ali, por que ele está sendo avaliado. Aí a gente vai ver a alteração no peso nos últimos 6 meses, tudo em relação aos últimos 6 meses, tá? Se teve alteração na ingesta, sintomas gastrointestinais, questão de capacidade funcional, doenças que cursam com necessidades nutricionais específicas e demanda metabólica ou estresse. Aí, o que acontece? Muitos hospitais, eles têm seus próprios protocolos de triagem. Alguns nem têm. Sim, cada médico cuida disso. Mas aqui no São João, por exemplo, o pessoal tem uma triagem baseada nessa avaliação subjetiva global. Eles triam todos os pacientes lá e a triagem dando positiva, eles fazem uma avaliação mais aprofundada para ver se eles vão começar uma terapia nutricional específica para aquele paciente. Aí, além disso, o pessoal vê o exame físico, que eles vão ver perda de gordura subcutânea, perda muscular, edema de tornozelo, edema sacral e ascite. Então, vocês vão ver que tem A, B e C. A, bem nutrido, B, moderadamente desnutrido ou com suspeita de desnutrição, ou paciente em risco também de desnutrição entra aqui no B, e C, paciente gravemente desnutrido. Não existe na ESG um corte, assim, um padrão. A partir de tantas coisas positivas, é um paciente gravemente desnutrido. Não. Isso aí é subjetivo mesmo. Você vai ver o paciente, você vai ver a história dele, aí você vai ver, de acordo com a clínica, se o paciente é gravemente desnutrido ou não. Por que não existe esse corte? Por quê? Se o paciente for categorizado como B ou C, não faz diferença na conduta. De qualquer forma, uma terapia nutricional vai ter que ser instaurada para ele. Então, vocês concordam comigo que se B ou C tem que fazer uma terapia nutricional específica, não faz sentido fazer um corte? Então, é basicamente por isso. Aí, além disso, a gente tem outra avaliação, que é a NRS 2002, que é essa aqui. A NRS, ela é decoreba, gente, decoreba. Ela leva em consideração perda de peso, IMC, aceitação da dieta oral. Isso aqui é decoreba mesmo. Eu coloquei aqui porque em alguns lugares ainda usam. Mas a ASG, ela é base para todos os protocolos que os hospitais utilizam. A NRS, ela é mais utilizada fora do Brasil ou em alguns casos muito específicos, mas geralmente isso não acontece mais. E mais para frente eu vou explicar por quê. Tá. A pessoa desnutrida, a gente tem alguns achados metabólicos nela que a gente pode considerar além da avaliação subjetiva global. A gente tem uma redução do metabolismo basal da pessoa, o metabolismo dela fica mais lento, aumento de ácidos graxos que são utilizados no lugar da glicose para o metabolismo da pessoa. O cérebro ele começa a utilizar de cetoácidos ao invés de usar glicose. Isso causa alteração mental mesmo, a pessoa fica mais irritada, ela pode ficar mais depressiva, ela tem uma alteração funcional, uma alteração cognitiva por causa disso. Há um aumento de aminoácidos no sangue, redução de peso dos órgãos em geral da pessoa. Se a pessoa tem uma redução no peso do órgão,
isso acontece, acaba que a função também fica prejudicada. E por último, mas não menos importante, o principal, assim, é a questão do risco de infecção. Os pacientes que estão desnutridos, ele tem um risco, assim, gigantesco de infecção. Então, por isso que é tão importante a gente tratar, que além desse risco de infecção, ela tem alteração no prognóstico. No caso de pacientes cirúrgicos, vai demorar a cicatrizar, vai infeccionar. Então, assim, é um transtorno gigantesco que eleva muito o custo para o hospital. Então, uma coisa que a gente sempre discutia, tipo, quanto vale uma vida? Não é essa a questão. É questão que tudo isso pode ser evitável. Todo esse tipo de gasto, todo esse transtorno, pode ser evitável instaurando uma terapia nutricional o mais precoce possível e sabendo identificar os sinais de desnutrição. Então tá, isso aqui a gente realmente não pode confundir, porque engana muito, muito mesmo. A gente está falando aqui de desnutrição, tudo que eu falei até agora, são pacientes que já vêm um longo período em um processo de desnutrição. Então, ele teve tempo de reduzir IMC, de reduzir peso, de ter essas alterações metabólicas, mas muitas vezes, alguns pacientes, eles vão ficar desnutridos de forma aguda, e nem sempre a gente consegue perceber só pela clínica. Então, geralmente, esse diagnóstico mais agudo, ele é negligenciado, tá? Normalmente, ele é encontrado no pós-operatório, PO aqui é pós-operatório, tá? Geralmente, as reservas de tecido adiposo, reservas de proteínas estão normais. Como que a gente percebe, então, se o paciente está desnutrido agudo? A gente vai ter presença de edema, porque a gente vai ter um sequestro por terceiro espaço, como uma forma de reservar energia. A gente vai ter má cicatrização da ferida operatória, do caso, ou de qualquer outra coisa que seja. O paciente ele vai ficar mal perfundido e isso vai ter uma má cicatrização. E vai ter uma predisposição gigantesca a infecções. Então, se ele pegar uma infecção, vai ser muito grave, porque ele não vai ter o aporte necessário para combater essa infecção. Então, a gente tem que se atentar a isso, sabe? A esses detalhes. Porque o paciente desnutrido nem sempre vai ser aquele paciente caquético. Um paciente obeso, ele pode estar desnutrido. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais de alerta, que é o principal de todos, edema, tanto edema duro quanto edema mole, má cicatrização e paciente com infecções de repetição, que parece que não melhora nunca. Mas, e o IMC? A gente ouve falar tanto de IMC na faculdade, tipo, né, para que serve nesse caso? O que acontece? O IMC, ele é muito polêmico. Que, por exemplo, um fisiculturista e uma pessoa obesa, eles podem ter o mesmo IMC, mas é óbvio que para cada um vai ser uma interpretação diferente. Então, por isso que o IMC ele não é tão utilizado como parâmetro hoje em dia. Um paciente com IMC alto, ele pode estar em desnutrição. Por exemplo, um paciente com IMC de 45, agora ele está com IMC de 40, e, tipo assim, isso diminuiu num tempo de um mês e meio, é preocupante. Mas um IMC de 40, um fator IMC de 40 isolado, não preocupa. Mas o fato dele ter pulado de um IMC alto para um pouquinho menos alto é preocupante. Então, o IMC, hoje em dia, ele não é utilizado como parâmetro para você avaliar um paciente ou desnutrido ou em risco de desnutrição. Então, não é utilizado. Por isso que aquela escala em RS 2002 não é mais utilizada, porque ele leva muito em consideração o parâmetro do IMC. Já a avaliação subjetiva global, vocês viram que não tem IMC, ele tem redução de peso. Então, por isso que ele é mais utilizado. O IMC, nesse caso, ele não tem nenhum valor preditivo para avaliação de paciente desnutrido, principalmente a nível hospitalar. Então, tá. A gente tem algumas vias de nutrição, que são divididas entre via enteral e via parenteral. A via enteral é a via mais fisiológica possível. Aí a gente tem a via oral, a utilização de sondas nasentéricas. Então, não confundam, gente, sonda nasogástrica com nasentérica. Muita gente chega, assim, lá para o 7º, 8º período confundindo, eu fui uma delas, então não quero que vocês confundam. A sonda nasogástrica,
ela é utilizada para aspiração. Você vai fazer uma aspiração gástrica. Ela nunca, jamais, em hipótese alguma, é utilizada para via de nutrição. Para nutrição, a gente utiliza a sonda nasentérica em posição pós-pilórica. Sempre. A nasogástrica é utilizada apenas para aspiração de conteúdo gástrico. No caso do paciente com vômitos coercitivos, aí precisa fazer aspiração para ter uma liberação gástrica, ou em alguns outros casos específicos, aí o pessoal utiliza a nasogástrica, mas para nutrição, nasentérica. E gastrostomia e jejunostomia, que são bolsas sabe aquelas bolsas de colostomia? Então, só que para o estômago ou para o jejum, a fim de administrar, de nutrição. Ao contrário da bolsa de colostomia, que é de saída, esses são bolsas de entrada. Então, a gente tem essas 3 vias. Aqui eu coloquei na ordem de preferência, tá? Primeiro a gente vai dar preferência para via oral, que é o mais fisiológico, do mais fisiológico para o menos. Então, via oral, sonda, e se não tiver como passar a sonda por alguma obstrução, alguma lesão, aí leva para o bloco e faz a bolsa. E por fim, assim, em último caso, por acesso venoso. No caso, a gente sempre dá preferência para acesso venoso central. Por quê? As soluções que a gente usa para nutrição parenteral são soluções hipertônicas, sabe? Elas são hiperproteicas, hipercalóricas. Então, acaba que, se você usar um acesso periférico, pode dar uma esclerose de veia, pode infeccionar, a pessoa pode entrar em hiperglicemia. Então, assim, não vale a pena. Assim, existe a indicação, sim, de fazer em acesso periférico, mas em casos muito específicos, tipo assim, precisa administrar tal suplemento agora e pronto, acabou. Ok, pode usar um periférico sim, mas um paciente que vai entrar em terapia nutricional de longa permanência, é melhor utilizar um acesso venoso central, porque aí você vai conseguir administrar soluções hipertônicas, hiperproteicas, hipercalóricas, e você não vai ter nenhum tipo de repercussão. Se tiver, não vai ser relacionado a isso. E só coloquei para vocês lembrarem que a gente sempre tem que dar preferência para a via mais fisiológica possível. Tá. Então, gente, eu peguei aqui 2 casos clínicos que eu acompanhei lá no hospital. Esses são casos que eu atendi, que eu acompanhei, eu decidi trazer aqui para vocês, para a gente fazer uma comparação de como que funciona agora entrando dentro da oncologia, tá? Então, vocês podem ir lendo junto comigo e eu vou explicando aos pouquinhos alguns termos que talvez não sejam tão, assim, tão usuais para vocês. Esses termos a gente começou a ver mais no internato mesmo, então eu não sei como que tá aí para vocês, mas eu vou explicando. Então tá, primeira paciente é SS, sexo feminino, 41 anos, paciente jovem. Então, paciente em cuidados paliativos invasivos. Cuidado paliativo invasivo, gente, são pessoas que elas não estão em risco terminal de vida, não estão em etapa final da vida, mas elas têm alguma situação que ameaça a vida, alguma situação que não tem cura, alguma doença que não tem prognóstico de cura, mas que elas têm uma sobrevida alta. No caso dessa paciente, ela tinha uma sobrevida assim, de no mínimo 10 anos, apesar do quadro relativamente grave dela. Ela tinha uma chance muito boa de sobrevida. Então, ela estava nos cuidados paliativos invasivos, no sentido de que é uma paciente que ainda ia ser investida em procedimentos, né, em procedimentos que visam a cura, mas que com finalidade de aumentar a expectativa de vida, reduzir morbidade, reduzir mortalidade, tá? Então, por isso que ela está em cuidados paliativos invasivos. Geralmente a gente não usa só esse termo solto, tá? No prontuário a gente especifica o que é invasivo para cada caso, porque é relativo. Aqui eu coloquei só para vocês entenderem como que era o caso dela. Então vamos lá. Paciente em cuidados paliativos invasivos, diagnóstico de câncer de colo de útero recidivado e com acometimento pulmonar. Ela estava com meta em pleura e diafragma. Ela deu entrada na internação para dar continuidade à quimioterapia. Se eu não me engano, ela já estava indo para a 4ª sessão. E essa paciente, antes mesmo de começar a quimio,
ela evoluiu com uma queda importante no estado geral e no estado nutricional, relatando perda de apetite. Era uma paciente que ela não conseguia comer, o que ela comia, ela vomitava logo em seguida, não dava 5 minutos, ela vomitava tudo. Então, além dela estar sem fome, ela tinha medo de tentar comer e vomitar. E nisso ela estava com uma perda ponderal muito significante, muito mesmo, paciente caquética, perda de panículo adiposo e hipotrofia muscular. Era uma paciente que ela estava tão fraca que ela não conseguia levar a colher até a boca. E nisso a gente conclui que era um quadro de desnutrição grave, com risco de síndrome de realimentação. Gente, a síndrome de realimentação, ela é quando a pessoa fica muito tempo sem comer, ou então muito tempo sem alimentando uma quantidade bem menor do que normalmente ela alimenta. Então, por exemplo, é como se eu tivesse aqui de jejum por 4, 5 dias, aí do nada, no sexto dia eu resolvo comer a mesma quantidade que eu comia antes desse jejum. O que acontece? A gente não tá, o nosso corpo não está preparado para receber esse aporte calórico tão rápido, porque nesse tempo ele começou a economizar reservas. Então ele está lá economizando, economizando, economizando. Quando chega aquele tanto de alimento, ele vai tentar ao máximo economizar aquilo, e a pessoa entra num distúrbio hidroeletrolítico muito grave, e a maioria dos pacientes em síndrome de realimentação evoluem para óbito. Então, assim, é uma complicação extremamente grave. Então, paciente com redução da ingesta alimentar por muito tempo, não tem exatamente um tempo específico, mas é subjetivo, né? Paciente muito tempo com redução ou ausência da ingesta alimentar, ela tem esse risco altíssimo de síndrome de realimentação e ela pode vir a óbito, tá? Então, como a gente faz nesse caso? A gente começa aos pouquinhos. Começa bem devagarzinho e vai aumentando de acordo com a tolerância da pessoa e dosando os íons, porque é um distúrbio hidroeletrolítico. Então, a gente vai acompanhando os íons, como que eles estão se comportando e progredindo de acordo com a aceitação do organismo da pessoa. Então, no caso dela, foi começado uma terapia nutricional por sonda nasentérica, e foi utilizada essa dieta, a Fresubin original, que ela é a dieta utilizada lá do São João. É uma dieta hiperproteica e hipercalórica, só que só foi administrado 120 ml. Gente, se forem parar para pensar, 120 ml é um copinho, sabe? Dividido em 6 horários ao dia. É uma quantidade muito pouca. Por quê? Essa paciente tinha risco de síndrome de realimentação. Começou ali com 120, então, e o máximo, assim, geralmente é 1.000. Então, assim, começou bem devagarzinho, associado ainda à dieta por via oral que ela tolerar. E, gente, vocês vão ver no hospital que muitos pacientes, eles são muito relutantes para colocar sonda, mas depois que coloca, depois que começa a se nutrir de novo, eles vão melhorando, eles vão voltando apetite. E a presença da sonda, ela não impede que o paciente alimente pela boca. Ele pode comer normalmente pela boca, mesmo estando de sonda. E isso é muito importante para a questão cultural mesmo. Muitas famílias, principalmente, às vezes nem sempre pelo paciente, mas pela família, tem essa questão cultural, sabe? Ai, fazer um almoço de domingo, aniversário de alguém, e não vai poder comer, vai ter que ser tudo pela sonda, não vai sentir gosto de nada. Então, a sonda, ela não impede a via oral. Ela só ajuda a pessoa a não entrar em desnutrição ou a recuperar o estado nutricional dela. Então, desfecho. Essa paciente, ela evoluiu com melhora no quadro nutricional. Nisso, ela começou a quimioterapia e depois de 2 semanas, que né, ela já estava lá, ela teve alta. Ela foi embora sem a sonda, conseguindo comer por via oral e feita a quimio. E essa paciente, gente, além de você melhorar esse aspecto cultural da alimentação e melhorar a questão da aceitação da via oral dela, tipo, você colocar uma sonda na pessoa é como se você estivesse dizendo, a gente está cuidando de você. Então, isso trouxe um conforto emocional muito grande para essa paciente em específico. Porque quando a equipe de cuidados paliativos chegou, essa paciente entrou numa depressão assim, muito profunda. Ela chorava, ela falava que ia morrer a qualquer momento, ela não tinha entendido direito o prognóstico dela.
para a cabeça de um leigo, quando a pessoa entra em cuidados paliativos, ela acha que ela está no fim de vida, e nem sempre é verdade. Na maioria das vezes não é verdade. Então, faltou um pouco de comunicação da equipe com ela. Então, a gente conversou muito com essa paciente, falamos que ela tinha muita proposta de cuidado e que essa sonda ia servir para ela ficar forte, para ela aguentar a químio, sabe? Ela falava muito que não ia conseguir ver as filhas formarem, e a gente falava, olha, se você colocar essa sonda, você vai conseguir ver sua filha, você vai, sabe? A chance de você conseguir ter uma sobrevida maior é muito melhor. Então, aí, aos poucos, ela foi amadurecendo a ideia e aceitou. Então, além disso tudo, trouxe um conforto emocional para esse paciente. Então, caso 2, tá? Então, pensando aí nessa paciente com proposta de tratamento do mais paciente jovem. Agora a gente vai falar de um outro caso, também de uma paciente oncológica, que também é jovem, 54 anos, e só que com um cenário totalmente diferente. Então, vamos lá. Paciente em cuidados paliativos não invasivos. Paciente em cuidado paliativo não invasivo é um paciente que ele já está no final de vida. É aquele paciente que você vira e fala, eu vou assustar se essa pessoa morrer nos próximos 3 meses. Se a resposta for não, muito provavelmente essa pessoa ela é indicativa para cuidados paliativos não invasivos. Claro que existem outras formas de você identificar um paciente elegível aos cuidados paliativos, mas que não é o objetivo agora, né? Mas no caso dessa paciente era. Então, era uma paciente com diagnóstico de câncer de mama recidivado, com metástase pulmonar e hepática e progressão para o sistema nervoso central. Ela veio internada por causa de uma dispneia progressiva, associada à ortopneia e apresentando inapetência e náuseas. Então, era exatamente o mesmo quadro de SS, o primeiro caso que eu falei. O paciente não conseguia comer e, quando tentava comer, ela vomitava tudo. Ela era uma paciente que estava em estado de desnutrição grave, mas, apesar disso tudo, começaram uma terapia nutricional por via oral que tolerar e uma suplementação. Essa suplementação é como se fosse aquele achocolatado de whey protein que o pessoal usa para academia, tipo aquilo, só que com umas coisinhas a mais para ajudar. Então, vamos lá. O que significa esse QVO? QVO é quantificação de via oral. A gente tem um JET, não tem? Uma quantidade de calorias que a gente precisa para manter o nosso estado basal em repouso. A gente precisa de X calorias para manter o nosso organismo funcionando em repouso, certo? Esse JET ele é calculado para todos os pacientes e existe um cálculo que o pessoal da nutrição faz, no caso das nutricionistas. Aí o que acontece? Lá no hospital, eles têm um livro que tudo que é oferecido no cardápio do hospital tem lá a quantidade de caloria, quantidade de proteína, quantidade, sei lá, de sódio, de açúcar, tem tudo quantificado, o cardápio inteiro do hospital, isso é padronizado, isso no São João, tá? Então, todos os pacientes que estão lá em terapia nutricional, eles recebem um papelzinho que tem lá café da manhã, almoço, café da tarde e janta, que são as 4 refeições que o hospital oferece. Aí vamos supor, no almoço a pessoa conseguiu comer 1/4 da marmita. Ela vai lá, tem um pratinho, ela vai e colore 1/4. Aí ela pode escrever lá, tipo assim, comi 1/4 da marmita e comi uma banana que meu filho trouxe para mim, por exemplo. Aí a pessoa ela vai quantificando tudo que ela come. O que chega para os pacientes é padrão, é padronizado, e eles sabem o que chega lá, que está no prontuário da nutrição, e eles vão ver o que a pessoa comeu ou não. Aí, à noite, o pessoal vai quantificar quanto do JET ela conseguiu atingir, né, para ela manter o estado basal dela em repouso, e no dia seguinte esse dado está disponível para a gente. Então, nessa primeira vez que a gente avaliou essa paciente, a quantificação de via oral dela, por via oral exclusiva, era de 36%. Ou seja, da quantidade calórica que ela precisava para manter o estado basal em repouso, ela estava atingindo só 36%. E para vocês terem uma ideia, 85% ainda não está bom.
sabe? A gente tenta sempre acima dos 90, sempre. Então, assim, salvo raras exceções. Mas o bom é acima dos 90. E esse paciente estava atingindo só 36%. E a quantidade de via oral com suplementação via oral chegava apenas a 52. Isso porque tinha dia que ela não tomava o suplemento, tinha dia que ela vomitava tudo, tinha dia que ela simplesmente não queria tomar, tomava metade, tinha dia que ela reclamava do gosto, pedia para trocar o gosto, ela também não gostava. Então, assim, era uma luta com esse paciente. E mesmo assim, a terapia nutricional dela não foi modificada. Manteve desse jeito, de acordo com a aceitação, não foi passado sonda, não foi passado nada. Foi somente isso aí. O objetivo terapêutico dessa paciente era controle de sintomas. Era uma paciente que já estava no final de vida. E essa pessoa, ela evoluiu sem melhora da inapetência, não foi alterada a terapia instaurada. E uma semana depois dessa avaliação que a gente fez, ela faleceu. Então tá, são dois casos totalmente diferentes, oncológico, ambos com metástase, ambas pacientes jovens, mas com terapias nutricionais diferentes. Então vamos lá. A terapia nutricional nos cuidados paliativos, eles têm alguns objetivos. Entre eles, o primeiro de tudo, conforto emocional. Igual eu falei para vocês, que a sonda naquela primeira paciente trouxe um conforto emocional gigantesco. Mas para aquela segunda paciente, talvez seria um incômodo gigantesco. Gente, a pessoa estava em final de vida. Aí você vai colocar uma sonda, que é super incômodo. Você não vai alterar o prognóstico dela, sabe? Então é melhor ela conseguir comer pela boca o que ela consegue do que você fazer um procedimento totalmente invasivo e incômodo, sendo que não vai trazer conforto emocional nenhum nesse caso. Segundo, prazer. Também entra em comparação com o segundo caso, a pessoa não ia ter prazer nenhum. Então, um dos objetivos é proporcionar prazer para o paciente. Redução da ansiedade, que é o caso do primeiro caso que eu falei para vocês, o paciente estava realmente muito ansiosa, com muito medo. Questão do aumento da autoestima e da independência, a gente tem que levar isso em consideração, escolher um método que a pessoa ela vai conseguir fazer as coisas sozinhas. A maioria dos pacientes eles não gostam de incomodar a família, vamos dizer assim. Então, algo que proporciona autoestima e independência desse paciente na medida do possível. De comunicação com os familiares, que é a questão que eu falei da sonda, que a sonda ela não impede a via oral, então por isso a gente tem que escolher a via mais fisiológica possível. Então a gente tem como objetivo esses 5 pilares, tá? Os objetivos principais e gerais, sendo o conforto emocional o principal, tá bom? Então, a gente tem que pensar que cuidado paliativo é diferente de estado terminal, tá? Como eu já expliquei aqui, são pacientes com propostas diferentes. E, assim, todo paciente em estado terminal, ele está no cuidado paliativo. Mas não é todo paciente em cuidado paliativo que fica em estado terminal. Na época que eu estava na nutrição, o preceptor chegou a falar que ele já acompanhou o paciente por 20 anos em cuidados paliativos. Então, assim, são coisas totalmente diferentes, tá? Cuidado paliativo no câncer não significa fim de vida, tá? Então, a gente tem que levar em consideração no paciente no cuidado paliativo os seguintes termos, que antes eu falei dos objetivos. Então, quando você vai avaliar o paciente, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro de tudo, se existe proposta de tratamento para essa pessoa. Ela vai se beneficiar com uma terapia nutricional invasiva, intensa, violenta? Ela vai se beneficiar com isso? Primeira pergunta. Porque se sim, ela vai precisar de força, não, ela tem proposta de tratamento, sim, ela precisa estar bem nutrida, então sim. Se não, a gente repensa. Segundo, a condição clínica e os sintomas. A gente sabe muito bem que na oncologia, os pacientes eles têm muitas reações adversas com o tratamento. Principal, náusea, vômito, diarreia e constipação. Então, a gente tem que individualizar. Por exemplo, a gente coloca lá no cardápio uma banana, por exemplo, ela pode
liberar o intestino de uma pessoa e constipar o de outra. Então, a gente tem que levar em consideração o que a pessoa está tendo de sintoma e como que aquele alimento reage com o organismo daquela pessoa. Terceiro, a aceitação da via oral. Se ela está aceitando ou não a via oral, se vai ter que passar uma sonda, se vai ter que fazer alguma bolsa de jejunostomia, gastrostomia, se vai precisar pegar um acesso central. Tem que levar em consideração também o estado psicológico do paciente, se o paciente é cooperativo com o tratamento, o que ele sabe, o que ele quer, quais são as vontades dele, se é um paciente ansioso, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Porque uma paciente lá em fim de vida, igual no caso 2, ela pode querer optar pela sonda, porque às vezes na cabeça dela, culturalmente, ela precisa comer. E se ela não está conseguindo, às vezes na cabeça dela, vai fazer alguma diferença. Então, sim, é uma indicação para a sonda. Seria, né, nesse caso, se fosse o caso. Então, o estado psicológico a gente tem que levar em consideração. O estado nutricional, se a pessoa está nutrida, se ela está desnutrida, se ela está em risco de desnutrição. A integralidade do trato gastrointestinal, se dá para ela usar a via oral, se ela está tendo boa aceitação do trato, se mesmo com sonda ela ainda está tendo diarreia, sabe? Então a gente tem que ver como que está funcionando o trato gastrointestinal da pessoa e como que ela vai responder aos tipos mais fisiológicos primeiro, tá? E por último, necessidade de serviços especiais. Não adianta, gente, a gente passar, por exemplo, uma sonda num paciente que não tem um cuidador, não tem ninguém que vai conseguir administrar a dieta para ele. Não adianta. A gente tem que ver como que é o suporte da pessoa e se ela tem alguém que vai ajudar, se ela vai precisar de alguém, e isso tem que ser individualizado, sim. Ah, e a gente tem que ter cuidado com as alterações metabólicas que vêm com a terapia nutricional. Muitos pacientes evoluem com hiperglicemia, porque são situações hipercalóricas, hiperproteicas. Então, muitos deles, eles podem ter alterações metabólicas e a gente tem que se ater a isso. Como que faz? Revisão laboratorial constante, tá? Esses pacientes em terapia nutricional, a gente tem que sempre tem que estar revisando, porque eles recebem um valor assim muito mais alto do que o aporte nutricional necessário. Ainda mais que a gente está falando de câncer, porque câncer, gente, um tumor maligno é uma doença que consome muita energia, certo? Por isso que a pessoa perde peso. O tumor está lá consumindo energia todinha da pessoa. Então, se você entra com uma terapia nutricional vigorosa, aquele tumor ele pode acabar se beneficiando daquela terapia nutricional. Pode ser que boa parte do que você está administrando para a pessoa vai para o tumor. Então, por isso que a gente tem que administrar soluções hiperproteicas e hipercalóricas, para meio que sobrar um pouco para o paciente, sabe? Porque o tumor ele rouba mesmo, ele vai roubar um pouco um pouco não, né? Bastante das calorias, então é por isso. Só que aí a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com a hipoglicemia, que aí você vai começar a ter risco de úlcera, sabe, lesão por pressão, vai dificultar a cicatrização, pode dar necrose. Se já for paciente diabético, mais cuidado ainda. Então, é revisão laboratorial constante, tá? Então, gente, ó, foi uma aula mais, assim, curtinha, mas trazendo mais voltado para a questão da oncologia. Então, vamos concluir aqui porque, no final de contas, que as condutas foram diferentes e como que a gente leva em consideração cada caso, tá? Então, o caso 1, como eu disse, é uma paciente que tem proposta de tratamento, com uma chance de sobrevida maior. Foi uma dieta que proporcionou conforto, boa aceitação, era uma paciente desnutrida grave e ainda melhorou o estado psicológico dela. Já no caso 2, paciente sem proposta de tratamento, o cuidado, o objetivo dele era no controle de sintomas. Isso acabou gerando um conforto, boa aceitação do paciente, já estava com o estado psicológico ok, qualidade de vida também ok. E era uma paciente que estava em GNO, significa JET não objetivo. Então, é uma paciente que ela não precisava atingir aquele JET que eu expliquei para vocês, não precisava chegar no 100%. E muitos estudos
principalmente no UpToDate, quando a gente vê lá os protocolos de nutrição para paciente oncológico, já assim está provado por A mais B que a terapia nutricional agressiva ela não altera o prognóstico de pacientes em cuidados paliativos não invasivos. Então, gente, quando a gente for pensar aqui no paciente oncológico, a gente tem que levar em consideração esses fatores, e isso é muito cobrado no internato e na vida, a gente tem que estar atento a esses sinais e pensar por que está sendo diferente em cada caso, sabe? Igual no primeiro caso, também era uma paciente com tumor que estava consumindo muita energia, mas era um paciente com um prognóstico um pouquinho melhor. Então, isso aí a gente vai pegando de acordo com o tempo mesmo. Imagino até, contando por mim, que eu vou ver isso ao longo da vida, para mim vai ser mais fácil de administrar isso. E é isso, gente. Basicamente isso a aula. Eu tentei, assim, enxugar o máximo que eu conseguia para trazer algo mais específico para oncologia. E é isso. Eu deixei aqui as referências que eu usei, caso vocês queiram dar uma olhada. Esse artigo aqui da Revista Brasileira de Cancerologia, eu tenho ele aqui em PDF, posso mandar para vocês. Posso mandar para vocês as tabelas também. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar.